queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Amém? É bom estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor para o seu coração, para edificar a sua vida, edificar a sua fé. E essa palavra nasceu num momento de oração, onde eu estava abrindo meu coração para o Senhor, falando: Deus, guarda o meu coração. Falando assim para o Senhor: Senhor, não é fácil a gente se manter, firme assim na fé, em meio a tanta coisa que a gente vê, em meio a tanta coisa que a gente ouve. E eu estava ali abrindo meu coração, situações, e o Senhor falou assim comigo: seja como Caleb. E eu, sim, Senhor, Caleb. E aí eu comecei a me lembrar, da história na Bíblia de Josué, Caleb. Lembra? O Senhor fala para Moisés enviar 12 espias para a terra prometida. Lembra dessa história? Aquela terra prometida que o Senhor havia falado que iria dar a eles, aquela terra que mana leite e mel. E esses 12 espias, um de cada tribo, vai e eles passam 40 dias, diz a palavra, 40 dias andando por aquela terra. Era para eles avaliar as coisas naquela terra, como é que era o povo, como é que era a terra em si, se era uma terra fértil, se dava frutos ou era uma terra estéril. Enfim, eles eram para fazer um relatório, avaliar tudo, como era tudo lá. Aí, passados 40 dias, eles voltam. Os 12 viram as mesmas coisas, a mesma situação, viram o mesmo povo, a mesma terra, a mesma plantação, viram tudo igual. Só que eles voltam com 2 relatórios. 2 relatórios divergentes. Acredita? 10 espias falaram da terra como... Eles falaram: a terra até pode ser boa, mas lá tem gigante que devora o seu povo. Nós somos como gafanhotos, pequenininhos, eles são gigantes. E eles, diz a palavra, eles infamaram, eles meio que contaminaram todo o povo com esse relatório negativo. Mas o Senhor tinha falado que ia dar esta terra como uma promessa, uma bênção. E a terra era boa, só que eles iam ter que enfrentar gigantes, eles iam ter que conquistar. E já Josué e Caleb, o relatório deles, eles apresentam um relatório: olha, a terra é excelente, mana leite e mel. Eles trouxeram até, diz a palavra, o fruto, aquele cacho de uva gigante, como uma prova que a terra era tão fértil, tão abençoada. Só que Caleb ali e Josué, eles apresentam um relatório: pode ter gigantes, mas o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor vai fazer com que a gente entre nessa terra. E eu fico pensando assim, na nossa vida, o Senhor tem tantas promessas para nós. Cada vez que nós ouvimos uma ministração da palavra de Deus para abençoar nossa vida, gera em nós uma expectativa, não é? De viver uma vida abençoada, um casamento abençoado, a família abençoada, não é? Porque Deus quer nos abençoar. Só que nós temos que enfrentar as coisas que vierem, sabendo que se Deus falou que nós podemos ser abençoados, felizes, prósperos, nós podemos. Vamos ter que sim enfrentar gigantes, batalhas, conquistar, sim, mas Deus está conosco. E olha só o testemunho que sai da boca do Senhor referente a Caleb. Que isso que me chamou a atenção, por isso que o Senhor falou comigo, seja como Caleb. Números 14, verso 24. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, olha o que o Senhor diz. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Era uma bênção. O Senhor estava falando, já que Caleb teve outro espírito, vai ter outras traduções
da palavra de Deus, uma linguagem mais atual, vai dizer, ele teve uma outra atitude, ele teve uma outra mentalidade. Por isso, ele vai entrar na terra. Ele vai entrar e os seus descendentes também a herdarão. Ou seja, uma bênção que seria para ele e para os seus descendentes. Mas veja o que o Senhor diz. Nele houve outro espírito. E é isso, queridos, que eu quero deixar no seu coração. Tenha uma outra atitude, não seja contaminado com as pessoas que não creem, com as pessoas que veem dificuldade em tudo, tudo é difícil, tudo é complicado. E uma coisa que o Senhor falou para mim também, pensando nesses outros 10 espias, eles estavam dominados ainda por um espírito de escravidão. Eles estavam ainda escravizados. Eles podiam ter saído do Egito, mas eles não iriam conquistar a terra. Sair do Egito é uma coisa, entrar na terra é outra. Tem gente que pode ter saído do mundo, mas ainda não consegue conquistar bênçãos, promessas, não consegue ainda vivenciar o melhor de Deus, porque ainda tem uma mentalidade de escravo. E nós conseguimos ver na palavra de Deus, em Números ali 13, 14, que vai relatando, eles tinham esse espírito de escravidão, gera um sentimento de inferioridade. Enquanto esses 10 espias falavam assim, olha, nós somos como que gafanhotos, essa terra é terra de gigantes, gigantes que devora o seu povo. Sabe qual que foi olha o outro espírito de Caleb? O Senhor nos fará entrar nessa terra, subamos e vamos conquistar essa terra, nós vamos os devorar como quem devora o pão. Diz isso na palavra de Deus. Olha a visão diferente de uma mesma situação. Seja livre desse espírito de escravidão que ainda talvez pode estar agindo na sua vida, te fazendo se enxergar tão pequeno, sabe? Se enxergue como alguém, poxa, Deus está comigo, é Deus que está nos abençoando, vamos lá, vamos conquistar, vamos lutar, vamos vencer, vamos ser abençoados. Então se livre desse sentimento de inferioridade. Dê valor para aquilo de tão precioso que o Senhor deixou na tua vida, que é o Espírito Santo. Outra coisa que a gente pode ver neles, além desse sentimento de inferioridade, a gente pode ver nesses outros 10 espias, incredulidade. O Senhor já tinha dito que ia abençoar eles, que era uma terra que o Senhor estava dando. Eles foram, olharam e falaram, não, isso aqui não é para nós. A gente vai, não, aqui tem gigante, aqui tem isso. Não, incredulidade. O Senhor falando que ia dar, que ia abençoar, e eles não acreditaram. Incredulidade, se livre da incredulidade. Se a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece, você tudo pode naquele que te fortalece. Joga a incredulidade para fora da sua vida, em nome de Jesus. E tudo isso também nós podemos ver na vida deles, que gerou atitudes erradas. Eles começaram, queridos, a murmurar, e eles pensaram até de eleger um novo líder, começaram a criticar a liderança, o líder, criticar até, se você vê nesses capítulos 13 e 14 de Números, teve um momento que eles quiseram até apedrejar Josué e Caleb. Então, querida, às vezes a nossa fé, a nossa atitude positiva de ver, nossa, Deus está conosco, vamos lá, tem gente que não gosta, se incomoda. E eles chegaram a falar, vamos eleger um novo líder, vamos voltar para o Egito, olha a mente de escravo, voltar para um tempo que eles eram escravizados, sofriam. E agora o Senhor nos tinha tirado e eles pensam de voltar. Tudo por causa do sentimento de inferioridade espiritual, incredulidade.
e começam a criticar e murmurar contra líderes também. Então, queridos, é algo muito sério que vai gerando, esse sentimento de escravidão, essa mentalidade. E nós podemos ver também, se você ler capítulo 13 e 14, um medo de enfrentar desafios. Tem gente que tem medo de enfrentar desafios, medo do novo, e por isso nunca sai do lugar. Sempre está no mesmo lugar e fala: ai, Deus, me abençoa, Senhor. E o Senhor falando: olha, eu te dei força, eu te dei coragem, vai, conquista, avança. Sabe, tem gente que tem medo. Eles tiveram medo diante dos desafios que se apresentavam na frente deles. Montanhas, vales, cidades fortificadas, gigantes. Mas eles tinham se esquecido que Deus falou que ia dar, e se Deus disse que ia dar aquela terra, Deus ia ser com eles, ia fortalecer, ia dar vitória. Eles não acreditaram, tiveram medo de enfrentar desafios. E, em consequência disso, toda a família também ele foi afetada, porque eles falaram assim, tem um momento que eles dizem assim: o Senhor nos trouxe aqui para nós, nossos filhos, nossas mulheres, para nós morrermos. Eles começaram a contagiar todo mundo com esse sentimento, olha, de morte, nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer, vamos voltar para o Egito. Olha a mentalidade de escravidão. Sentiram tanta saudade do Egito que quiseram voltar. Só que lembra, o Senhor disse ao meu coração: seja como Calebe. Em Calebe houve outro espírito. Ele teve uma visão diferente diante dos mesmos fatos. Em Números 13, 30 diz: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha uma atitude diferente, o outro espírito que o Senhor disse a respeito de Calebe. Querido, tenha esse espírito de Calebe, essa outra visão, essa outra mentalidade, que o Senhor está com você. E sabe, é tão interessante que ele também tinha uma boa visão de si mesmo, enquanto os outros se comparavam como que gafanhotos. Calebe diz em Números 14, verso 9: tão somente não vos rebeleis contra Yahweh, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahweh, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Aleluia! Enquanto os outros se viam, como um gafanhoto, a gente é tão pequenininho, como um gafanhoto. Calebe tinha uma visão de si mesmo. O quê? Nós é que vamos os devorar, como que se devora um bocado de pão. Olha a visão que ele tinha de si mesmo. Claro, em Deus, sempre confiando em Deus, mas ele tinha essa visão de que Deus era com ele e que se o povo confiasse também, Deus seria com cada um deles. E ele falou: não tenham medo, porque o Senhor está conosco. Tenha esse espírito de Calebe, querido, nesses dias onde as pessoas só reclamam, só murmuram. Tenha você esse espírito de Calebe. Tenha essa outra visão da situação, essa outra visão desse problema que se apresenta à sua frente. E tenha uma outra visão da maneira como você se vê. Se veja: Deus está comigo. Deus está comigo e nele eu sou mais que vencedor. Declare isso, querido, porque é uma verdade bíblica do Senhor. E interessante também, queridos, como nós temos meditado, como há poder em nossas palavras, não é? Tudo isso que ele pensava, essa mente dele, a mentalidade dele de que o Senhor era com ele, de que eles poderiam vencer, ele não só pensava, mas ele declarava.
ele rebatia, sabe? O que os outros falavam, incredulidade, só vendo problemas, só vendo os gigantes. Ele declarava: o Senhor é conosco, certamente subiremos e conquistaremos essa terra. Ele declarava isso, porque há poder, né? Nós sabemos que diz Provérbios 18, 21, que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Outras versões diz: comerão do seu fruto. Caleb se torna um exemplo para nós. Não é à toa que o Senhor falou a respeito dele: olha, como o meu servo Caleb teve outro espírito, outra mentalidade, uma outra atitude. Ele vai entrar na terra e até os seus descendentes herdarão a terra. Queridos, quando nós temos essa mentalidade de fé, de que o Senhor está conosco, como Caleb teve, nós conquistamos as terras que o Senhor tem para nós, as bênçãos, as conquistas. E é tão interessante que, eu vou ler aqui para vocês o texto, Josué 14, 10 e 11. Olha o que ele relata quando ele está para conquistar a terra. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha que declaração linda e nos encorajando. E sabe o que eu percebo aqui também? Ele fala de força, não fala de força? Força nos fala de força de ânimo, de vigor. Tal era a minha força, o meu ânimo, o meu vigor é agora. Sabe uma coisa que a gente desfruta quando a gente confia em Deus e nas nossas lutas diárias nós temos essa mentalidade: Deus está comigo, Deus está com a minha família, Deus está conosco, vamos lá, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar essa vitória porque o Senhor é conosco. O Senhor faz a gente ser forte. Há muitas pessoas que estão como os outros 10 espias, incredulidade, inferioridade espiritual, se veem como tão pequenos. Isso desgasta. Você não se sente às vezes sem força? É porque a sua força está no Senhor. Quando você decide não crer, não acreditar, e você vai se distanciando do Senhor, não crendo na sua palavra, desprezando sua palavra, não crendo que Ele é com você, não crendo. É como se você vai se desligando da força, que é o Senhor. E você vai se sentindo tão fraco, tão fraco. Mas quem confia no Senhor, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, diz a palavra. Aleluia! O Senhor é a nossa força. E assim como Caleb, ele se sentia forte. Assim como ele era quando ele tinha 45 anos, agora ele estava com 85 e ainda ele se sentia forte. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele era íntegro, ele perseverou, diz a palavra, ele perseverou em seguir o Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Você precisa, no nome de Jesus, se livrar desse espírito de escravidão na sua vida, que te faz se sentir inferior, pequeno, incrédulo, com medo de conquistar, com medo de enfrentar desafios, e quando você contamina os outros com a sua falta de fé, com a sua incredulidade, você vê tudo de uma maneira negativa, tudo é difícil, tudo é complicado. Você precisa se livrar disso, no nome de Jesus. E você precisa, como o Senhor ali testemunhou de Caleb,
com o meu servo Caleb é diferente, ele tem outro espírito, por isso ele vai conquistar. Você quer conquistar? Bênçãos, vitória, conquistar a terra da promessa, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Seja como Caleb, tenha uma atitude diferente, uma outra mentalidade, uma mentalidade de quem é filho, de quem é servo do Senhor, de quem sabe da presença do Senhor em sua vida. Então eu quero orar por você nesse momento. E eu peço que você, nessa semana, esteja avaliando sua vida, suas atitudes. E se há alguma coisa que eu citei aqui, como que das características daqueles 10 espias, aqueles 10 espias morreram. Eles não conquistaram nada. Agora Caleb ele conquistou. Caleb, ele entrou na terra. Ele desfrutou da terra. E sabe, ainda o que diz a palavra de Deus, ele não escolheu uma terra ainda fácil na hora de dividir as terras, ele escolheu ainda uma montanha, onde ele teve que ainda derrotar gigantes, e diz a palavra que ele derrotou os gigantes e ele conquistou. Tenha esse espírito de Caleb, que Deus está com você e que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Ande assim, no meio dessa geração, nesses dias atuais, seja como Caleb, foi o que o Senhor falou para mim. Seja como Caleb. Veja com os olhos que o Senhor vê. Lembra? O povo, nós somos como um gafanhoto. Caleb, nós vamos devorar esse povo como se devora um bocado de pão. Tenha essa outra atitude, porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. E nós precisamos que sejam levantados mais Calebs em nosso meio. Pessoas de fé, coragem, que não tem medo de conquistar, que não tem medo de desafios, porque sabem da força do Senhor. E digo mais, se você tem andado tão cansado, tão exausto, avalie, porque a tua força é o Senhor. Esteja ligado no Senhor, porque o Senhor, ele vai te renovar. Não tem luta, não tem batalha que vai tirar a tua força. Se você está ligada no Senhor, você vai se sentir forte. Você vai ter esse ânimo, porque Ele é a tua força. Confia e espera no Senhor. Seja como Caleb nessa geração e seja abençoado. Conquiste aquilo que o Senhor já liberou a teu respeito. Você precisa ser como Caleb. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. O Senhor conhece cada vida que está me ouvindo, me escutando neste momento, Senhor. O Senhor sabe o que se passa na mente e no coração. O Senhor sabe aqueles que ainda não romperam, aqueles que talvez já saíram do Egito, saíram do mundo, mas ainda não conquistaram Tuas bênçãos, Tuas promessas, ainda não têm uma vida vitoriosa. Senhor, muda a mentalidade desses que me ouvem, Senhor. Nós queremos rejeitar da nossa vida todo espírito de escravidão que nos torna assim com aquela mentalidade de inferioridade espiritual, Senhor. Incredulidade queremos rejeitar da nossa vida, Senhor. Todo medo nós queremos lançar fora no nome de Jesus, Senhor. Lançar fora todo medo. Deus, tira a murmuração da boca do Teu povo, Senhor. Tira a murmuração, Senhor. Pai, nós queremos ser como Caleb. Como Caleb, Senhor. Como Caleb. Corajoso. Sabendo que o Senhor estava com ele. Ele se via de uma maneira tão diferente. Ele acreditava que o Senhor era tão real, tão presente na vida dele. Era isso que o motivava a ir em frente e conquistar. Pai, nós queremos ser como Caleb nessa geração, Senhor. Pessoas cheias de fé, de ânimo, de coragem. Pessoas que vão contagiar os outros, não com incredulidade, mas contagiar os outros com fé. Contagiar os outros dizendo, o Senhor está conosco, vamos. Não pare, prossiga. Senhor, nos dê essa graça. Queremos impactar essa geração, Senhor Deus, mostrando como o Senhor é real, como o Senhor é fiel e como
tudo aquilo que o Senhor fala, ó Deus, a nosso respeito, aquelas promessas que o Senhor tem a nosso respeito, se cumprirão se nós confiarmos no Senhor, se a nossa força for o Senhor e se nós tivermos essa ousadia de conquistar, enfrentar, lutar as guerras que forem, sabendo que o Senhor está conosco, assim como Caleb entrou naquela terra. Eu creio, Deus, que o Senhor nos fará entrar se tivermos fé e estivermos ligados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Seja como Caleb. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, amados Altíssimo. Você acabou de ouvir mais uma mensagem inspirada pelo Espírito de Deus. E agora vamos aos nossos recados, tá bom? Estamos nos preparando para os 21 dias de jejum que começam no dia 1º de junho. Tá? Estamos presencialmente no templo todos os dias, do dia 1º até o dia 21, tá? E aí você, pastor, tem um compromisso, tem um treino, tem academia. Veja quais são as suas prioridades, tá? É muito importante você priorizar o reino de Deus para o templo que já chegou no Brasil, tá? Estamos nos consagrando e o tema desse jejum agora é quebrando e destruindo as fortalezas das trevas. Pessoas que ainda não estão acordadas, estão ainda no sono, e a palavra fala para você se despertar do sono. Veja o que está acontecendo ao seu redor, no nome de Senhor Jesus. Desperte antes que seja tarde demais. É tempo da Virgem Prudente despertar do sono e se encher do azeite, tá? Então, pare com seus conflitos internos, comece a se consagrar mais a Deus, busque santidade, busque jejuar conosco, tá? 1º de junho, 21 dias de jejum e oração, tá bom? E até lá estarei instruindo vocês como jejuar, o que pode, o que não pode, o que comer, o que não deve comer, questão de líquidos, né, tudo mais, horários. Até lá vou explicar para vocês, tá bom? Porque também é importante que você que vai fazer esse jejum está ciente de que o Senhor, Ele deseja que você participe também mais atualmente e ativamente no ministério, né? Ou seja, pessoas que serão chamadas, colocadas na escala para estar lendo um texto bíblico, orando, enfim. Deus deseja que você seja mais participante do ministério, tá bom? E mesmo em meio à pandemia, né, com todos os cuidados possíveis, tá bom? Mas é importante você estar mais ligado no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nesse tempo também de jejum, pessoas que nós temos ajudado, assim, de fora da cidade e outros estados, temos visto testemunhos de que Deus nos instruiu a levantar um jejum por um período. E nesse tempo que eles estão levantando o jejum, Deus já mostrou muita coisa que está oculta, coisa do mundo espiritual, pessoas estão tendo suas vidas libertas, coisas consagradas lá há tantos anos que não tinha noção, que estavam na sua casa. Ou seja, Deus está trazendo libertação. A pessoa está vivendo uma fortaleza das trevas porque foi levantada, e é importante quebrar, porque só a igreja, só jejum e oração tem o poder de destruir as fortalezas das trevas no nome de Jesus. Por isso que é importante você consagrar a sua vida a Jesus. Amém? Por falar em testemunho, a pessoa falou, pastor, eu quero testemunhar, aconteceu tanta coisa, a pandemia, fui abençoado em tal área, consegui tal vitória, recebi uma cura, uma libertação, um bem que eu fui abençoado. Então, Jesus tem feito algo nesse tempo, né? Estamos há mais de um ano sem poder testemunhar fisicamente na igreja, presencialmente, né? Devido à questão dos cuidados. Mas você que tem testemunho para contar, conte para nós em vídeo, tá? Faça um vídeo, manda para mim, tá bom? Que eu quero, ao final de cada ministração, quero compartilhar o vídeo de alguém testemunhando o que Jesus tem feito nesses dias, para que Ele seja glorificado, tá bom? Ele, Jesus, Ele é o motivo do nosso louvor em nome de Jesus, tá bom? Quinta-feira nós temos culto presencial, tá bom? Das 20 a 21 horas, atendendo o encontro, tá bom? E no próximo domingo, a princípio estamos em lockdown, não haverá culto presencial do culto dos mais que vencedores, tá? Então, possivelmente nosso culto volta no dia no dia 30 de maio, tá? Possivelmente, né? Se não houver nenhuma outro
outro decreto do governo para o bem-estar de toda a sociedade, tá? Mas veja o que está acontecendo, Pai. Começa, sabe, você está abusando da graça. Você está abusando, você que não está buscando a Deus, olha, pare, não tentará o Senhor teu Deus. Firma os teus pés na rocha, busca, ora, clama por misericórdia e no nome de Jesus. Veja e reveja quais são as prioridades do Senhor na sua vida, para que não seja tarde demais. O mundo espiritual não brinca. Quando você não busca a Deus, o diabo busca você. Isso que a palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Não estou aqui para tocar o terror em você, mas estou falando para te avisar, como pastor, como conselheiro espiritual. Firma os teus pés na casa do Senhor, firma os seus pés na presença dEle, em nome de Jesus, antes que seja tarde demais, tá bom? Tivemos consagrações agora na Páscoa, né? Hoje mesmo, domingo, você está ouvindo essa mensagem, hoje Israel celebra o Shavuot, que quer dizer Pentecostes. Nessa semana, uma semana muito importante para Israel, tá bom? Deus fará algo por Israel essa semana, e um sinal para as nações, tá bom? Então fica esperto, gente, não brinque com a sua salvação, porque naquele grande dia não haverá mais tempo, não haverá mais jeitinho, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Onde você estiver, seja na sua sala, seja no seu quarto, seja onde você estiver que está ouvindo essa mensagem, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Senhor Jesus, Senhor, grande é o seu nome, Jesus. Te louvo, Senhor Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Senhor. Peço o seu cuidado e que o teu Espírito venha conhecer cada pessoa que está vendo, ouvindo e assistindo, para que possa estar preparado para a tua chamada, para quando o Senhor chamar, Senhor. Livra-nos do maligno, Pai, que temos uma semana de paz, de proteção, e que todos os olhos possam voltar aos noticiários e ver o que o Senhor está fazendo no mundo, Deus. Senhor, eu lhe peço, Pai, prepara-nos, Pai Santo, porque está para acontecer agora. Abençoe teu povo, Pai, que possa ter mais amor por ti, Jesus. Renova os que estão frios espiritualmente, os que estão mornos, Pai Santo. Eu lhe peço, Pai, que possa, Pai Santo, aquecer o coração, Pai, que possam buscar a tua face, Jesus. Eu lhe peço, Pai Deus, que possam ouvir o que o teu Espírito Santo está dizendo. Livra-os do mal, Pai, em nome de Jesus. Que te profundo amor, Pai eterno, a graça do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer seu rosto sobre nós e nos dê misericórdia. Levante sobre nós o teu rosto para nos dar a paz em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida. E a última mensagem do Senhor Jesus: orai e vigiai, para que não entrais, não caias em tentação. Amém. Em nome de Jesus. Um abraço.